Estamos dando início a mais um programa do canal Direto ao Tema. Este canal tem por objetivo discutir temas relevantes da academia e da sociedade. Estamos inaugurando hoje um novo destaque no nosso canal, que é a comunicação de trabalhos de doutorado, ou seja, teses. Tá? Por isso, não perca nenhum conteúdo do canal. Compartilhe, envie seus comentários e você pode enviar também sua comunicação pelo nosso e-mail. Portanto, curte, comente e compartilhe. O tema de hoje é sobre uma tese desenvolvida por um professor daqui da Universidade Federal do Pará. Portanto, é um trabalho final de um curso de doutorado. E o que é uma tese? É um trabalho de pesquisa científica original e que exige uma profunda investigação. A tese, portanto, ela é fruto de leituras, de observações, de reflexões. O doutoramento, ele deve defender uma obra, né? Uma ideia, um método ou uma descoberta, né? Algo que seja o resultado de um grande trabalho de pesquisa, de investigação. Portanto, o trabalho de pesquisa ele deve conter basicamente, necessariamente, um aprofundamento do conhecimento e ou a atualização técnica sobre o tema escolhido. Tá? Ele deve revisar a literatura sobre o tema ou do tema e também fazer um resgate das teorias já utilizadas naquele tema, né? Que se chama o estado da arte daquele objeto de estudo. Portanto, a tese de doutorado ela deve, como já foi dito, ser original e apresentar uma contribuição única naquele campo de estudo. Por isso que a tese, o doutoramento, ele é tão importante. A inovação, a singularidade das ideias, a apresentação são fundamentais para levar a relevância do trabalho. Nesse sentido, esse destaque do canal, ele vai apresentar trabalhos desta natureza. O autor do nosso trabalho de hoje se chama Itamar Zucchetto Serra Neto. E o tema dele é Histórias de Vida e Formação de Estudantes da Licenciatura em Língua Portuguesa do campus da UFPA em Altamira, Formação para a Docência na Educação Básica, Projetos em Disputa. Ele é um trabalho, ele é uma tese de um curso que foi realizado na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, e ele foi finalizado em 2024. Portanto, é um trabalho de muita importância para a área das humanidades. Ele foi orientado pela professora Inês Ferreira de Souza Bragança. Então, vamos agora ficar com o conteúdo da tese, socializado pelo professor Itamar. Olá, estamos aqui com o professor Itamar Zucchetto Serra Neto, nosso professor da Faculdade de Educação, e que agora vai compartilhar conosco a experiência da escrita da sua tese e os resultados nela produzidos. Então, vamos agora falar com o professor Itamar. Professor Itamar, é uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios do Direto ao Tema. O professor, o senhor está inaugurando agora um destaque novo no nosso programa, no programa do nosso canal. Nosso destaque, que nós vamos iniciar agora com o seu trabalho, ele é um destaque que procura dar visibilidade ao produto das teses que são produzidas aqui na universidade, né? Dos cursos de doutorado, né? Então, hoje nós temos a grata surpresa de recebê-lo aqui como o primeiro tema, como primeira pessoa, como primeira tese a inaugurar esse destaque no nosso canal. Então, muito bem-vindo. Tá? Obrigado, professor Lindomar. Eu quero falar à audiência do Direto ao Tema e dizer da honra, né, de ser o primeiro convidado e agradecer, professor, pela deferência, né, professor Lindomar, um amigo e um parceiro de
de longa data aqui no campus de Altamira, desde que eu cheguei em 2006. E estar aqui falando dessa tese que eu escrevi como aluno de doutorado da Unicamp, sob orientação de minha querida professora Inês Bragança, é uma honra e uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Muito bem. Bom, o estudo do professor Itamar, ele é um estudo que ele tem, gostaria de destacar inicialmente alguns aspectos, né? Ele é um estudo que tem, por natureza, um estudo sobre a formação inicial do professor de língua portuguesa da Faculdade de Letras, né? Dois, ele toma como empiria o trabalho, né, com 5 alunos ingressantes, né, no período compreendido entre os anos 2018 e 2021. E ele tem como questão de pesquisa o que ensinam as histórias de vida e formação desses estudantes sobre os processos formativos vividos ao longo do curso de letras, e no contexto da pandemia do Covid-19, né? Então, a gente percebe que é um trabalho extremamente sintonizado, né, com a vida da universidade, com a vida das pessoas, com a conjuntura nacional, né? Então, agora, nós vamos pedir para o professor falar um pouco, de maneira geral, né, desse seu trabalho, desse seu tema. Muito bem, vamos começar pela ideia, né? Eu sou lotado, leciono também na Faculdade de Educação, mas estou lotado na Faculdade de Letras, né? Quando eu cheguei em 2006 era colegiado de Letras, língua portuguesa, e o campus de Altamira me propiciou a experiência de me tornar gestor, diretor, vice-diretor, coordenador de curso. E eu tive a experiência de participar da criação de 2 cursos, do curso de língua inglesa, do curso de etnodesenvolvimento. Tive a oportunidade de participar de núcleos docentes estruturantes, né, que pensam a estruturação e a reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos. E essa vivência dentro do curso de letras como docente, como formador de professor, e essa experiência na gestão e também ligada ao trabalho de estar atuando no NDE, no processo de construção dos projetos pedagógicos do curso, junto com os meus pares, acabou que sendo meio que um processo automático, né? Acabei que, quando tive a oportunidade de ir para... Eu já estava atuando na formação docente, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um trabalho voltado para o ensino-aprendizagem dos gêneros acadêmicos, mas no doutorado em educação, eu quis trabalhar com a formação docente e, obviamente, discutir o currículo. A gente lembra da Resolução 2 de 2019, toda aquela discussão, toda aquela problemática, né? A reação da ANPED, aquele documento que não era um documento bom para a qualidade dos cursos de licenciatura, sobretudo das universidades públicas, embora fosse uma demanda das universidades privadas que precisavam queriam ter atendido no Conselho Nacional de Educação algumas situações, mas o fato é que a Resolução 2 de 2019 foi um documento muito polêmico, muito problemático, e a ANPED, a ANPAI, né, a ANFOP, e todas as organizações reagiram a esse documento. E nós começamos a nos debruçar sobre ele, tanto nos processos de reformulação dos PPCs, e eu estava saindo para o doutorado, eu tinha feito o processo seletivo para o doutorado na Unicamp, e no processo de reformulação do meu projeto de pesquisa, que estava sobre formação de professores, quando eu fui para o GPEC, que é o Grupo de Estudos em Pesquisas em Educação Continuada, e fui escolhido para ser orientando da professora Inês Bragança, nós começamos a delinear e pensar sobre a minha experiência como formador de professores e a minha atuação junto com os colegas na construção do currículo de letras. E a professora Inês é uma referência na pesquisa narrativa autobiográfica no Brasil. Uma das maiores vozes do campo de pesquisa autobiográfica no Brasil. Temos outras grandes vozes, né? A professora Maria Helena Mendes Abraão, professora
Passege, professor Jorge, que infelizmente nos deixou atualmente, professora Denise Catani, muita gente que atua no campo autobiográfico. Então, o que acontece? Quando nós fomos pensar o currículo, eu estava no campo do doutorado em educação, trabalhar com a pesquisa narrativa e estar no grupo de estudos da professora Inês, que estudava Paul Ricoeur, Bakhtin, Walter Benjamin, né? Que são autores que nós gostamos de estudar aqui no campo das letras, aqui também, e no campo da educação aqui na nossa região. No diálogo lá na Unicamp foi natural a gente caminhar para um estudo do currículo de letras, das histórias de vida dos estudantes de letras, a partir de uma perspectiva narrativa e autobiográfica. Então, foi meio que um caminho que foi se delineando, eu creio que de forma A partir da bastante tua natural, a partir da minha própria experiência de vida, da minha própria... profissional, né? E, Perfeito. na verdade, não é uma experiência profissional como se fosse uma coisa isolada da nossa vida Não. particular, íntima, né, pessoal. Porque, na verdade, A nossa pesquisa, ela está encarnada, né? Essa ideia cartesiana de que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pesquisa, a falsa neutralidade, né? Isso não existe. A gente está... A nossa pesquisa, ela diz muito sobre nós, sobre o que nós fazemos, né? Sobre o que nós o pensamos. difícil, muitas vezes, para o pesquisador é colocar isso no trabalho, né? Então, muitas vezes, a própria cultura universitária, a cultura acadêmica, nos leva a esse comportamento asséptico, né? De que o pensamento científico é algo que você constrói profissionalmente a partir das tecnologias, nas técnicas acadêmicas, da escrita, do trato, né? A ideia da falsa impessoalidade, A impessoalidade. Algumas abordagens consideram, às vezes, o crime, né? Você se colocar no trabalho. Com primeira pessoa, inclusive, né? Interessante, né? Então, são questões dentro da universidade, né? Eu estou há 30 anos na universidade, né? Mais que isso, né? Mas, enfim, né? São questões que sempre volta e meia estão vindo, né? Um ou outro professor se sente incomodado nesse clima da universidade, né? Muito bem. Professor Itamar, vou lhe chamar de Itamar, né? Itamar, me diz uma coisa. O teu trabalho, eu fiz uma leitura dinâmica deste trabalho e vejo que o seu trabalho ele está estruturado em 4 grandes partes mais a conclusão. Sim. Vamos seguir o bonde? Vamos falar um pouco da estruturação do seu trabalho. Como é que você chegou a esse formato aqui? Sim, é muito interessante, né? Nas pesquisas narrativas e autobiográficas, né? E com história de vida, na tradição francófona mesmo, a primeira pessoa a respeito de quem a gente fala, né? É a respeito de nós mesmos, né? Então começa-se a pesquisa com um memorial com a apresentação de um memorial de pesquisa-formação. Então você narra a sua experiência profissional e a sua relação com a temática, com a sua temática de investigação. Então você vai narrando a sua experiência de vida no diálogo com a sua temática de pesquisa-formação. Então eu fiz na primeira parte do trabalho esse, entre aspas, meu memorial. Eu falo entre aspas porque eu brinco, eu faço uma brincadeira, porque também no GPEC, a forma como nós fazemos pesquisa lá, narrativa, é uma forma que é inovadora, né? É uma forma em que nós não vemos, a gente busca esfumaçar, usar uma linguagem do desenho artístico aqui, né? A gente busca esfumaçar os limites entre o texto acadêmico e o texto literário. Então, assim, a Nilda Alves e a Regina Leite Garcia, no texto em alguns estudos dela, né, delas duas, elas diziam que era preciso literaturizar a pesquisa, né? O que é literaturizar a pesquisa?
mudar um pouco o próprio jeito de narrar a pesquisa, né? Então, colocar mais arte, colocar mais literatura é, para falar sobre a pesquisa. Então, o que acontece? A pesquisa narrativa, ela nem sempre precisa de você ter como texto de campo uma entrevista estruturada. Tem muitas pesquisas narrativas que o pesquisador ele debruça-se sobre crônicas que ele próprio escreve a respeito do seu cotidiano de trabalho. Ele transforma a sua memória, como vou citar uma expressão do Walter Benjamin, né? Transforma a sua memória em ficção, né? É a ficção da memória, né? Então ele vivencia algum fato, ele testemunhou algum colega vivenciando algum fato, e ele transforma aquilo numa história fictícia, numa crônica, ou num conto, numa narrativa literária. E aí ele vai usar aquele material que ele produziu para ser sua fonte, né? Então a narrativa, ela tem três dimensões. Ela é fenômeno, ela é fonte e ela é método de investigação. E nós levamos muito a sério isso no GPEC, no Polifonia, que são os grupos que eu faço parte na Unicamp. E na perspectiva que a gente trabalha especificamente eu tive aula com a tradutora do professor Hudson, né, com a professora Inês Petrucci Rosa, Maria Inês Petrucci Rosa, a gente trabalha com a perspectiva narrativa, né, de currículo. O professor Arthur Hudson tem um livro clássico dele que eu conheci em 2019, né? Eu conheci o professor Arthur Hudson através desse livro, depois eu li as outras obras dele que tem aqui em português. Chama-se Currículo, Narrativa Pessoal e Futuro Social, né? É um livro muito interessante, recomendo a vocês lerem. Esse livro foi traduzido pela professora Maria Inês Petrucci em 2019 e a gente trabalha nessa perspectiva. E aí dialogou com os autores que eu estudo, com o Bakhtin, com o Paul Ricoeur, que tratam da questão da identidade ser uma construção narrativa, né? E se a formação, aí eu vou pegar os autores francófonos, né, que pensam a formação como construção de identidade, se a formação profissional é construção de identidade, e se a identidade é uma construção narrativa, então estudar a narrativa e investigar a experiência de formação narrativamente é o caminho para nós refletirmos não só sobre a formação, mas a respeito do currículo e sobre os documentos que orientam os processos de construção do currículo. Na política curricular. Exatamente. Você vai ver na minha tese, não o Itamar Zucchetto pessoa falando. Você vai ver o meu personagem autobiográfico contando a história da vida dele, entre aspas, porque é uma história ficcionalizada, né? Eu trago, não é só a história do Itamar Zucchetto Pessoa, é a história do Itamar Zucchetto Pessoa entrelaçada com a história de outros professores, é ficção da memória, né? Então você vai ter, eu sou um personagem, né? E mesmo que eu estivesse, se você citar o si mesmo como outro, né, do Paul Ricoeur, mesmo quando nós estamos falando confessando, né, falando a nossa própria história, achando que estamos falando de nós mesmos, esse nós mesmos que nós colocamos no papel é outra pessoa. Sim. E quando narramos a nós, esse ser acerca de quem nós falamos, na medida em que nós terminamos de falar dele, na medida em que nós terminamos de narrá-lo, ele é outro. Né? Nós somos uma construção narrativa do outro sobre nós, de nós e de nós sobre nós Mesmos. de nós sobre nós mesmos, com o olhar sobre a narrativa do outro, né? Então, a minha tese, eu criei o Senhor Zucchetto, que é um personagem, um alter ego meu, e ele tem outras duas. O Senhor Zucchetto, ele dialoga com o Pink e com o Floyd, que são duas meio que espécies de vozes da consciência dele que ficam meio que atormentando esse narrador e fazendo provocações e fazendo ele se lembrar de fatos históricos e da vida dele que ele não gostaria de lembrar, ou tentando provocá-lo a desfazer discussões espinhosas que ele não gostaria de fazer. E aí, por quê? Porque a tese, o professor Lindomar lembrou, ela foi escrita e construída num período difícil pelo qual o país atravessou, que foi o período da pandemia de Covid de 2019. E o país ainda vive um contexto político muito, muito difícil, muito, muito polarizado.
Então, fazer uma discussão dos temas que eu discuto na tese, né, que são temas importantes, são temas muito sérios, muito relevantes, é, é preciso fazer com uma certa dose, ou com uma grande dose, se for possível. Não sei se eu consegui fazer isso, mas vocês que estão ali da tese vão ver, né, a banca examinadora que me avaliou acredita que eu consegui, mas é preciso fazer isso com uma certa dose de arte e de literatura, né? Que é o que a gente faz. Então, as minhas personagens vão dialogando sobre toda a temática da tese. Obviamente, tem momentos em que o autor, o criador, né, o Itamar Suqueto real, se coloca como, né, se coloca lá no texto e discute as problemáticas, inclusive reflete sobre o que as personagens estão falando, né, na tese. Mas a tese é essa construção, né, a busca narrativamente refletir sobre o currículo a partir de uma metáfora de currículo como narrativa, né, e pensando a formação para a docência na educação básica, compreendendo que essa formação para a docência da educação básica está circunscrita no contexto de projetos em disputa. A sua segunda sessão, que chama Itinerários Autobiográficos de uma Não entre países, revisão de literatura sobre currículo, vírgula, a formação docente cotidiano escolar em tempos pandêmicos. Aí você inicia com o Dewey, né? Diz uma narração, uma leitura num cotidiano pandêmico. Como é que você consegue situar o John Dewey aqui? Sim, as leituras é interessante porque por que eu coloquei em primeiro lugar? Por que eu coloquei entre parênteses não revisão de literatura? Porque, diferentemente do que acontece nas outras teses, a minha sessão, o meu capítulo de revisão de literatura, não é um capítulo que tenta esgotar toda a literatura sobre currículo. Não é um capítulo também que tenta narrar a história das teorias de currículo, né? Embora faça isso de uma certa maneira. Mas o que acontece? Eu vou te narrar uma coisa de bastidores. Quando eu estava fazendo meu plano de estudos para a tese, eu conversei com a minha orientadora, com a professora Elis Bragança, uma pessoa de uma sensibilidade gigantesca, né? E ela disse o seguinte: olha, seria interessante você fazer a disciplina com a professora Maria Inês, com a minha xará. E eu, como eu sou um estudante muito obediente, eu falei, claro, professora Inês, vou me inscrever na disciplina da professora Maria Inês. E a professora Maria Inês trouxe essa coletânea de estudos, de textos, numa sequência em que nós narramos as teorias de currículo, mas não necessariamente fazendo a cronologia, mas fazendo ao mesmo tempo uma cronologia, mas uma problematização dos principais nomes, das principais referências, das principais correntes. E aí o que acontece? Por que é uma não revisão de literatura? Entre parênteses. Porque eu aproveitei, e eu inclusive oriento para os meus alunos de mestrado, de especialização, né, que quando você vai fazer uma disciplina numa pós-graduação, você precisa tentar aproveitar o que você estuda, já vai para fazer as disciplinas, os créditos, pensando no seu objeto de pesquisa. Então, o que acontece? O meu objeto de pesquisa era pensar sobre currículo. Então, fiz a disciplina de currículo e eu estava interessado em compreender a perspectiva de currículo de Ivor Woodson. Então, eu fui fazer uma disciplina com a tradutora do professor Ivor Woodson. E me matriculei na disciplina e foi uma disciplina maravilhosa. Então, o primeiro texto que a professora Inês trouxe para nós, Maria Inês trouxe para nós, foi um texto do Apple e de um outro colega sobre o Dewey. E aí eu fiz as minhas anotações, fiz o meu diário, e aí eu escrevo um diário de pesquisa, eu faço as minhas anotações corridas, as minhas anotações esquemáticas, eu gosto de estudar escrevendo. E aí eu pego e transformo as minhas anotações sempre em literatura, no diário em que eu conto uma história. Então, isso aí a não revisão de literatura é o meu diário de bordo, meu diário de itinerâncias, sobre as leituras que eu fiz na disciplina da professora Maria Inês. E aí, óbvio que na tese a gente vai dar uma melhorada, né? Mas esse capítulo ele começou a ser escrito
Notas de aula. Isso, notas de aula. São os meus diários feitos a partir das minhas notas de aula da professora Maria Inês, que trouxe lindos textos, maravilhosos textos para a gente. Isso é uma coisa que precisa ser retomada na graduação, né? Que o aluno, ele apenas ouve a explicação do professor, né? Muitas vezes ele lê o livro, mas ele não consegue fazer a anotação para si, né? Refletir, né? E, acima de tudo, registrar essa reflexão, né? Exatamente. Interessante. Eu vejo no teu trabalho também, você lança um olhar sociológico sobre essa questão, uma questão que você toma para si, né? O que é que nós poderíamos, em poucas palavras, assim, visualizar, né, desse teu olhar, é um olhar que sai da literatura e dá um olhar para o currículo, né? Quando a gente está falando de currículo, a gente está falando de projeto de vida, de projeto de política, de política e de política de vida, né? Então, a formação, nós vivemos, não é inegável que nós vivemos num mundo contemporâneo em que nós temos uma crise do capitalismo financeiro, né? E aí, veja, não entendam que eu estou sendo não vamos simplificar Partidário, né? isso, né? Não vamos fazendo uma análise, isso. né? Não vamos simplificar a coisa, mas o que acontece? O mundo passa por uma vamos pegar o problema da desigualdade, né? Concentração de riqueza, problema com a questão dos problemas da modernidade líquida. Vamos pegar o Paulo, né? A reflexão que o Paulo faz no livro dele, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, em Vida Líquida, em Vida para o Consumo, em Modernidade Líquida, né? Ele vai nos ajudar a pensar que nós estamos, de fato, vivendo nesses tempos líquidos, nessa modernidade líquida, e ela nos desafia, enquanto humanidade, a questionar a liberdade sem solidariedade na qual nós estamos imersos, né? Então, o que acontece? A liberdade hoje ela é para quem? Ela é para quem pode pagar, né? E nem todos podem pagar porque há uma dificuldade do nosso modelo econômico em distribuir esses recursos para todas as pessoas, né? A organização social do trabalho, a organização política, todos esses os projetos, né? A forma como o mundo como as lideranças mundiais, como as pessoas, como os seres humanos estão se organizando para lidar com os problemas e com os dramas humanos, não estão visando, como eu vou citar o Paul Ricoeur, no capítulo, do capítulo da Pequena Ética dele, não estão visando a construção de uma vida boa com e para o outro. Vamos falar então dos seminários de pesquisa, Muito bem. né? Que é onde ancora toda a tua empiria, né? Isso. Onde estão aí o cerne, o núcleo, vamos dizer assim, do teu trabalho, né? Então, aí o seminário de pesquisa e formação, a nossa grande referência, inclusive para pensar o conceito de formação, é a professora Marie-Christine Jousseau. Então, ela no livro Experiências e Histórias de Vida e Formação, né? Aí no livro Caminhar para Si, que é a tese dela, ela vai nos ensinar sobre formação e sobre pesquisa e formação. Então, o que acontece? Eu reuni esses alunos, fiz um seminário de pesquisa e formação, utilizando a metodologia da Marie-Christine Jousseau, com algumas adaptações que ela própria permite a gente fazer as adaptações no método, né, na formação dela. E eu reuni esses alunos. E no seminário de pesquisa e formação nós refletimos sobre currículo, nós fizemos um estudo documental sobre a legislação que orienta o currículo, nós refletimos sobre a problemática relacionada com a formação inicial docente no curso de letras. Felizmente, nós estávamos saindo da pandemia, eu estava receoso de ter que fazer esse seminário remotamente, né? Sim. Mas eu consegui, já estávamos no final da pandemia, então eu consegui reunir os alunos presencialmente e nós conseguimos fazer o seminário já presencialmente.
E o produto final desse seminário foi a escrita de um memorial de pesquisa-formação, uma narrativa que esses alunos escreveram. Um memorial de pesquisa-formação. E eu, no capítulo seguinte, no capítulo 4, faço um diálogo, né? Eu faço uma leitura, uma compreensão, tento compreender os memoriais de pesquisa-formação desses estudantes construídos por eles nesse seminário de pesquisa-formação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe que essa metodologia ela já foi utilizada aqui no campo de Altamira, no curso de Produção Familiar Rural e Ciências Sociais? Pesquisa, Formação e Desenvolvimento, que era organizada pelo LASAT. E antes pelo professor João Jesus. Uhum. Muito bem. Inclusive, deixa eu fazer um crédito aqui, e eu quero fazer o registro. Eu vou contar a história rapidinho para vocês. O método autobiográfico no Brasil, ele chega no Brasil oficialmente, mas ele já era desenvolvido por vários pesquisadores no Brasil bem antes disso. Paulo Freire é um pioneiro nesse campo. A própria Marie-Christine Jossot reconhece na sua obra que Paulo Freire é um pioneiro, né, no campo da pesquisa autobiográfica, da narrativa autobiográfica. Mas o livro do Antônio Nova, com Matias Finger, chamado O Método Autobiográfico e a Formação, ele chega no Brasil em 1992. Mas ele já encontra no Brasil uma produção efervescente. Veja, o professor João Jesus escreveu Camponeses, um conto-poema no qual ele usa dois personagens para narrar a trajetória de vida e formação dos estudantes de letras da primeira turma de letras de Altamira. Fábio, ele conta em versos milaquianos, veja, versos milaquianos, na forma de um poema, ele narra um conto, a história de vida de Fábio e de Mara e a aventura deles para chegar e cursar letras na UFPA, que estava acabando de chegar aqui na região. E o João defende esse TCC em 92 e publica o livro Camponeses em 97. O que o João Jesus, como graduando em letras, conseguiu fazer e que pouca gente sabia até eu escrever minha tese? Que ele é um dos pioneiros nessa história de escrever um texto acadêmico, fazer uma pesquisa narrativa e autobiográfica, usando uma linguagem literária. Inclusive sendo muito mais ousado do que eu, porque eu não usei versos, eu não sei escrever poesia. O João fez um poema. Sim. Né? Só para fazer esse registro. Muito bem. Eu vejo aqui que você colocou 5 personagens aqui, que é a Magali, Isso. Mavé, Madalena Yara, Marilene Le das Rosas e João Mangará Rosa. Explica aqui como é que se deu, né, o encontro com esses personagens, com essas pessoas que, na verdade, depois você personifica. Eles são personagens das narrativas autobiográficas, entre parênteses, dos meus participantes, porque eu pedi para eles, no seminário, criarem também suas narrativas de pesquisa-formação, literaturizando a sua história de vida, né? Fazendo ficção das suas memórias. E foi o que eles fizeram. Então, eles criaram personagens, eles não são eles, né? Os participantes da minha pesquisa são outros estudantes de letras, e esses nomes são fictícios, são nomes que eu combinei com eles. Eu vou dizer, o João Mangará, eu construí em colaboração com um participante, a Marilene Leu, porque eu quis pedir a eles, eles me deixaram homenagear João Jesus Rosa e Marilene Rosa, que são 2 personagens autobiográficos homenageados em Camponeses. Os outros personagens escolheram seus nomes, né? Magali escolheu o nome, a Madalena, Yara também escolheu seu nome, e a Mavê também. Professor, qual foi o comando que o senhor utilizou para, vamos dizer assim, para o desenvolvimento desses relatórios? Foi o seminário. Nós fizemos o seminário de pesquisa-formação, que consiste num curso em que nós trabalhamos, além da discussão sobre currículo, sobre a formação inicial docente, nós ensinamos também sobre pesquisa-formação narrativa autobiográfica. Então, nós trouxemos esses conceitos e nós fizemos uma oficina. Ao longo desse curso, nós falamos sobre a escrita de memorial, do memorial de pesquisa-formação.
Sim. Então, os alunos, ao final do curso, o produto final desse seminário de pesquisa-formação foi eles fazerem o próprio memorial de pesquisa-formação, que foi a minha... Sim, constituiu que foi material. material para... Muito bem, mas ele inclui a trajetória de vida passada, familiar, produtiva, até chegar... Aquilo que foi considerado por eles, porque a memória tem questão da seleção, né? Então, o que acontece? O foco é a formação, a narrativa profissional, né? A narrativa de formação inicial deles. Então, o centro é a chegada deles na universidade e a experiência deles de formação inicial na universidade, circunscrita da entrada até o momento em que eles estavam na pandemia. Então, há uma narrativa do trauma, de ter estudado no isolamento, mas eles falam um pouco da trajetória de vida deles e da trajetória familiar antes, né? Por exemplo, a Magali... Todos são egressos. Alguns não, alguns ainda estão cursando letras. Sim. Os que ingressaram em 2021. De 2020, né? Ainda tem uns que ingressaram em 2020, que estão nesse grupo aí, que ainda estão estudando. Vou só falar da Magali. A Magali narra uma experiência, né? A personagem Magali narra uma experiência traumática de ter testemunhado o assassinato do pai, né? Na história. Isso foi um fato marcante. Sim. E traumático, né? Um acontecimento biográfico traumático na vida dessa personagem. Professor, estamos aqui nos aproximando aí das considerações do seu trabalho. Como é que o senhor, vamos dizer assim, fecha, né, esse seu trabalho? Por onde o senhor recomenda isso tudo? Por onde o senhor encaminha todo esse processo produzido, né, em termos de tese? A reflexão, vamos pegar nas lições. Eu não chamo de considerações finais, eu chamo de lições, né? Sim. Refletindo especificamente sobre a legislação educacional vigente na época, o que a gente conclui a partir olhando para as narrativas dos próprios estudantes e olhando para a legislação e olhando para o documento PPC de letras, é que a resolução realmente 2 de 2019, a crítica feita a ela pelas organizações, ela procede, porque olhando, por exemplo, o perfil do egresso de letras do PPC 2013, o PPC incluía, vou te dar um exemplo, ele incluía que o aluno poderia sair tradutor, poderia sair trabalhar como redator de jornais, como revisor, né? Que é uma atribuição que os profissionais de letras já fazem, né? O PTC 2013, pela resolução 2 de 2019, para que esse curso tivesse a carga horária, porque você sabe que tem toda uma logística, vamos explicar para os telespectadores que os documentos curriculares que orientam a construção dos projetos pedagógicos de curso, eles limitam carga horária, limitam quantidade de carga horária de extensão, limitam quantidade de carga horária teórica. Então, eles vão algumas pessoas que antigamente chamavam de grade curricular, né, que é o termo... Ele é uma orientação institucional para a construção do currículo do curso. Então, o que acontece? No contexto de formação profissional, a legislação educacional ela tem que permitir à instituição educacional, dentro daquele limite mínimo de horas, que ela consiga construir um currículo que possa formar um perfil de profissional que possa atender o mercado e que possa também fazer com que isso dentro de uma perspectiva, estou falando dentro de uma perspectiva neoliberal, né, que é tão criticada, né? Mas veja, dentro de uma perspectiva neoliberal, o currículo que se preze tem que formar um profissional que possa ter espaço no mercado de trabalho, tanto em sala de aula, no caso de letras, como lecionando língua portuguesa, quanto atuando em outras áreas, consultoria, né, fazendo consultoria, trabalhando na redação de jornais, na redação de equipes de publicidade, né? Editoração, trabalhando em editoras, né? Como revisor, como editor, né? Como preparador de livros e tal.
E aí o que acontece? A resolução de 2019 fez com que o PPC de Letras 2023, por exemplo, em comparação com o PPC 2013, excluísse do perfil profissional a atribuição de revisor, a atribuição e ficou focada em formar um profissional de ensino de língua portuguesa. Licenciado pleno. Licenciado pleno que ensina, né? Língua portuguesa e literatura. Então, o que acontece? Mesmo para os padrões neoliberais de mercado, você está limitando o acesso desse profissional a um mercado de trabalho que precisa desse profissional. E você está inviabilizando Inviabilizando ele profissional. Um profissional. Atuar profissionalmente num campo que ele atua, que ele pode atuar, como por exemplo o campo da revisão, está atuando em editoras. Então, do ponto de vista do projeto. Agora vamos pensar do ponto de vista do PPC, né? Agora do ponto de vista de uma outra situação, uma discussão que se coloca desde os anos do final dos anos 90, não sei se eu fui professor do Programa Nacional de Informática e Educação quando eu ainda era professor da prefeitura, né? Era professor do Laboratório de Informática. Nós apostávamos naquela época, em 1998, em que as ferramentas de ensino remoto iriam causar uma grande revolução e que algumas pessoas tinham medo de que a inteligência artificial substituísse o professor, né? E de que, por exemplo, o ensino remoto, um único professor pudesse substituir um monte de professor, porque uma turma poderia ter 200, 300 alunos, né, ou até mais, né? Sim. As aulas poderiam ser gravadas, então professores mortos poderiam dar aula para sempre, né? Mesmo depois de mortos. Então tinha toda uma discussão e que nós tivemos um laboratório na pandemia que se revelou, por exemplo, dentre muitos problemas, que mesmo para os alunos de países ricos, e aqui no Brasil, mesmo para estudantes que têm acesso a um bom acesso à internet, que têm acesso a uma boa conexão de internet, que conseguiram ter as melhores condições de estudar remotamente, mesmo nesses casos, o ensino remoto mostrou-se uma solução incapaz de substituir o ensino presencial, a interação professor-aluno face a face em sala de aula, né? Os depoimentos, não só dos participantes da minha pesquisa, do que eles narraram, mas a gente vai pegar e olhar reportagens, olhar produções de outras pessoas que se debruçaram sobre o ensino na pandemia, o ensino remoto, você vai ver que não é uma solução que veio para substituir o ensino presencial, né? Aquela história do homeschooling, né? Que é estudar em casa, né? A criança ficar estudando em casa. Tivemos prejuízos, por exemplo, para as crianças que não puderam interagir, né, com outras crianças na escola presencial. Então, a tese traz essa reflexão e nos ensina, né? A experiência da pandemia, do ensino remoto emergencial, nos ensinou essa lição, de que o ensino remoto não substitui. Eu vejo o seu trabalho, embora você tenha uma abordagem mais humana, mais literária, um pezinho na sociologia ali, mas a tua obra ela é muito importante para processos de revisão curricular, né? Processos de reflexão, né, sobre essas questões do currículo, porque às vezes você entra, como é que você entra num curso que te propõe uma série de habilidades e depois você restringe ou não deixa claro ao final do curso a sua autorização para trabalhar naquela área. É muito sério. É uma reflexão para nós enquanto universidade, professor Lindomar, porque assim, e para nós enquanto para o Ministério da Educação, por exemplo, quando a gente está construindo a documentação que vai orientar a construção dos currículos, né, quem está lá em cima tem que pensar com muito mais cuidado sobre essas questões, né? Então a gente precisa pensar. Eu gosto de ler trabalhos autorais, né? São trabalhos que não são impessoais, que você lê, parece que ele é um jornal, né? Mas o seu trabalho não, é um trabalho que tem muito de ti, né? De inventividade, né? De autoria, né? Professor,
para além das questões que o curso de doutorado proporcionou, propiciou, que são a vivência, as aulas, os créditos, o conhecimento, os debates com os professores, a escrita da tese, né, a produção acadêmica, o que trouxe para você de novo? O que é que representou para o Itamar o curso de doutorado? Professor Lindomar, a gente conversa frequentemente sobre isso. E uma das coisas que eu e o professor Lindomar concordamos é que a educação e a formação profissional, ela só é válida, ela só é importante quando ela consegue nos mudar como seres humanos, né? Então, assim, professor Lindomar, o que eu posso lhe dizer é que eu não sei qual a percepção que o senhor, os meus colegas aqui vão ter, que os meus alunos vão ter, mas a sensação que eu tenho, depois de ter escrito meu doutorado, é que ele me ajudou a me tornar um ser humano mais sensível, um ser humano mais... Ele me humanizou mais. Então, assim, e eu quero dizer para vocês que estão estudando, não percam isso. Se a tua pesquisa, se o teu estudo, se o que você faz não te humaniza mais, não te melhora, não faz você se sentir um ser humano melhor, eu penso que você não está no caminho, não está no caminho legal, porque foi o que o meu doutorado, né, estar com o GPEC, estar com polifonia na Unicamp, estar convivendo com aquelas pessoas, com pesquisadores de alto gabarito lá onde eu estive, o que eles fizeram comigo, eles me ajudaram a me tornar um ser humano melhor do que eu era. Boa, que bom depoimento, né? É muito parecido, muito similar àquilo que eu falo para os meus alunos, né? Não deixe que a universidade tire de vocês o teu lado de humanidade, o teu patrimônio familiar, né? Que não tire de você a sua religião, a sua crença, né? A sua cultura, né? Isso é fundamental. A universidade, ela é algo que vem te enriquecer e não te empobrecer como pessoa humana. O professor Colin Williams, né, o professor Colin e o professor Williams, no livro Arte da Pesquisa, eles vão dizer para a gente lá no começo do livro que a universidade, ela não nos, obviamente que ela nos afeta, que ela nos transforma, que ela nos muda, mas ela não faz com que nós deixemos de ser quem nós somos, no sentido de que ela nos transforma em outra pessoa. Não. O que ela faz conosco é nos dar as ferramentas para que nós pensemos com autonomia, com independência. Mas quem decide se transformar em outra pessoa, ou numa pessoa mais ruim, ou numa pessoa melhor, somos nós, né? E aí é que está o perigo. Nós temos que escolher com quem nós vamos estudar, com quem nós vamos pesquisar, com quem nós vamos conversar, porque de fato o que nós estudamos, com quem nós conversamos, nos afeta, nos transforma. Mas o que nós estudamos não muda quem nós somos, apenas muda a nossa forma de olhar e de pensar. Muito bem. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao senhor, professor Lindomar, à equipe de produção do Direto ao Tema e aos espectadores, né, deste canal pela oportunidade de conversar com vocês a respeito da minha tese, do meu trabalho. E estamos aqui para futuras conversas. Espero que possamos ter muitas outras conversas e que todos tenhamos uma vida longa, né? Tanto os daqui quanto os de fora da tela. Estamos finalizando mais um trabalho do canal Direto ao Tema. Hoje nós tivemos a entrevista com o professor Itamar Zucchetto, que socializou o seu trabalho de tese, fruto do curso de doutoramento dele na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Esperamos contar com outros relatos, outras colaborações aqui no canal Direto ao Tema. Curte, comente e compartilhe. Não fique de fora. Venha direto ao tema.